A paz do Senhor a todos os ouvintes, a sua família, você que está nos assistindo. Neste momento, nós estaremos em mais uma mensagem para o seu coração, para a sua família, onde Deus falará diretamente com você. Queria que você meditasse comigo em uma passagem bíblica, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, do verso 22 em diante, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Está aqui uma das passagens que registra um dos milagres ainda inexplicáveis pela natureza e pela ciência. A forma como Jesus deixou este exemplo, onde nós devemos usar a nossa fé. Essa cena que nós vemos aqui na Bíblia Sagrada registra uma passagem onde os discípulos já tinham acabado de ver um milagre. Jesus tinha multiplicado pães e tinha alimentado uma multidão de 5.000 pessoas. Mas logo após essa situação, ele os ordenou que fossem na frente, que ele ia os encontrar mais tarde. E os discípulos foram no barco. E no meio do mar houve-se um levante, uma tempestade. E eles sozinhos começaram a ficar assustados, a ficarem com medo, porque afinal de contas Jesus não estava com ele. Mas no meio daquela situação manifesta Jesus vindo sobre as águas, aonde trouxe um certo pânico, um certo medo, porque dentro do barco só existia homens. Mas mesmo assim eles pensaram que era um fantasma. E olha que Jesus estava orando e veio andando por cima das águas, trazendo a solução para os discípulos. É bem certo de que todas as vezes que Deus permite nós passarmos por algumas tribulações, é porque realmente Ele quer se manifestar e trazer solução para as nossas vidas. Observe bem que Ele não evita o mar, Ele não evita a tempestade, pelo contrário. Ele permite a tempestade vir, Ele permite a tribulação vir para as nossas vidas, para que Ele venha se manifestar. Eu tenho certeza, eu não conheço a sua história nem a sua vida, mas Deus sabe a tribulação, Deus sabe o vento contrário que vem soprando na tua casa, no teu lar. Mas essa tempestade não é para a destruição. Essa tribulação, essa dificuldade, essa adversidade não é para outra coisa a não ser a manifestação de Deus sobre a sua vida, no meio dessa situação, no meio desse problema, aonde os discípulos mesmos ficaram assustados. Observe bem um detalhe: quando Jesus veio andando por sobre o mar, teve uma pessoa no meio do barco que, movido pela coragem, movido por uma atitude de fé, disse para Jesus: ora, Pedro disse: Senhor, se és tu realmente, manda que eu vá por sobre as águas. No meio de uma atitude dessa, como explicar a fé? É por isso que a fé não vem do homem, a fé vem de Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Quando Pedro desceu do barco e pisou sobre as águas, ali quebrou-se a lei da gravidade. Ele estava sobre
a palavra de Jesus. Enquanto você estiver obedecendo a palavra de Deus, Deus vai te dar graça para que você ande por sobre as águas. As águas significam os problemas, as águas significam as adversidades, as situações que se levantam contra a tua vida, contra a tua história, contra a tua família. Mas se você estiver sobre a palavra de Jesus, não tenha medo, confia no seu Deus, Ele vai te fazer estar acima desses problemas. É bem óbvio que Pedro, quando viu aquela maravilha acontecer, todos nós ficamos maravilhados. Pedro, apesar do seu temperamento, chegou a andar por sobre as águas. Por alguns minutos, alguns momentos, a Bíblia não registra, mas a Bíblia registra que Pedro, quando viu o vento e a tempestade, ele sentiu, ele viu, e aquilo trouxe para Pedro um medo. E aí bem está um problema que nós estamos passando hoje em dia. O medo, ele é algo que paralisa, é algo que é algo que nos faz deixar de acreditar no sobrenatural de Deus. Eu não sei se você já teve alguma experiência com Deus sobrenatural. Se Deus já operou na sua vida alguma maravilha, algum milagre. De repente você tem experiências fantásticas para falar que o Senhor fez na sua vida. Mas de um momento para algum lugar, algo aconteceu e você perdeu o foco. E você perdeu o caminho que você estava andando. Você estava sobre a palavra de Jesus. Mas de repente uma dúvida, um medo, um pânico, algo se criou no seu coração. E isso fez, assim como Pedro, afundar. Assim como você também se afastar de Deus, perder o equilíbrio, perder o caminho. A Bíblia fala que nós devemos estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Se nós perdermos esse foco, se nós perdermos esse olhar, muitas coisas podem acontecer conosco. Eu não sei o que tem acontecido com você, mas este fato de você estar mergulhando, afundando, isso é a ausência da presença do Mestre de Jesus. Jesus está olhando você, Ele conhece a tua história, Ele conhece a tua vida, Ele conhece aonde você mora e o estado do seu coração. E eu tenho certeza que mediante a um clamor, assim como Pedro, também quando veio a afundar-se, clamou por Jesus dizendo: Senhor, Jesus, salva-me. E Jesus, de uma forma incrível, lançou a mão para Pedro e o trouxe à tona, e o trouxe de volta, porque Deus sempre faz assim. Entenda que você depende de Deus para todas as coisas. Ainda que sobre a palavra de Jesus, você venha a vencer alguns obstáculos, sempre no meio do caminho acontece alguma coisa que venha fazer com que o teu coração venha a se enfraquecer. Porque o coração do homem é enganoso e Deus conhece o nosso limite, Deus conhece o seu estado agora. Eu não sei como é que está a tua situação, mas o teu clamor, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que você ainda não conhece. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida, mas clame pelo nome dEle. Ele conhece o seu coração. Eu não sei o seu estado agora, mas de repente você pensa que vai se afundar ou está em um nível onde você não imagina que vai ter resultado para você ou solução. Mas a mão de Jesus, neste momento, estendida para você através dessa palavra, dizendo: meu filho, minha filha, você pai, você mãe, que tem jeito para a sua família, tem jeito para a tua história. Jesus é o teu Salvador. Se você invocar a Ele, clamar a Ele, crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E é necessário ter fé. Jesus, quando pegou na mão de Pedro e o chamou para cima, Ele estava dizendo para Pedro: Pedro, você não pode, mas eu posso. Você não tem, mas eu tenho. Eu sou Deus na tua vida. Eu sou Deus da tua história. E Deus e Jesus está falando com você neste momento. E eu quero que você, juntamente comigo, assim como Pedro fez, clamar o nome do Senhor Jesus pela tua vida, pela tua história, pela tua casa, pelo teu lar, pelo teu trabalho, pelo teu casamento, pelo teu filho, pela situação de saúde que você se encontra, pela crise que você está. Você não vai afundar. Existe um Jesus que pode te salvar, que pode te libertar
e que pode mudar a tua história. Você crê nessa palavra? Você crê na mão de Jesus estendida para você neste exato momento? Ore comigo. E neste exato momento, a mão de Jesus vai te trazer à tona, trazendo salvação para você, mudando a sua história. Ore comigo neste exato momento, ore com fé, ore apresentando, porque Jesus vai estar retornando com você para o barco. Você vai retornar para a sua família e esse vento vai se acalmar e essa tempestade vai estar sob controle. Ore comigo neste exato momento. Jesus, nós te apresentamos a nossa vida, a nossa casa e o nosso lar. Tu sabes e conheces a tempestade que o teu filho e a tua filha está passando, mas tu tens o controle de tudo. Vem, Senhor Jesus, por sobre esses problemas, andando por sobre essas adversidades, estendendo a mão para o teu filho e a tua filha, não deixando que ele venha, Senhor Jesus, a se afogar nessa tempestade, mas que a tua mão poderosa venha trazer o teu filho de volta com saúde, em comunhão, com graça, perdoado, lavado, salvo, liberto. Toca, Senhor, com a tua mão poderosa no corpo, na alma, na vida desta pessoa que precisa de um toque, de um milagre e que ao retornar para o seu lar, que ao retornar para o seu barco, onde está a sua família, tudo venha se acalmar. Nós tomamos posse desta palavra, nós acreditamos no poder, Senhor, das tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Se você acredita, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, amém.